28. Romanos 8, 28. Eu vou pedir para um de vocês ler. Eu vou pedir para a Gi ler, tá bom? Tá bom. Por favor, Gi. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Maravilha. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E ponto final. Tá claro para todo mundo o texto? É isso daí. Vimos que não é fácil de acreditar nessas palavras, porque elas incluem também coisas ruins. Vimos que às vezes esse texto a gente usa para tentar argumentar com as pessoas e dizer que na verdade tudo está contribuindo para o bem delas, e às vezes a gente acaba ofendendo as pessoas ao usar essas palavras bíblicas. Vimos também que não adianta a gente ficar tentando explicar o que é inexplicável e que não é o propósito de Romanos 8, 28. Mas aí a gente começou a tecer algumas considerações que eu acredito que sejam relevantes a respeito de Romanos 8, 28, para que esse texto faça sentido aí na nossa vida prática. Boa noite, Luciano, muito amado. Então, nós vimos em primeiro lugar, a primeira consideração sobre Romanos 8, 28 foi de que Deus está no início. Deus está no início. Quando o texto fala, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, parece que Deus chega depois, pego de surpresa, e aí ele resolve tudo num passe de mágica, só que não é isso que Paulo quis dizer quando escreveu esse texto. A gente viu aqui que o texto grego, quando é escrito, o Novo Testamento está escrito em grego, o texto original, quando Paulo o fez. Hoje, o que a gente tem nas nossas mãos são traduções para o português. E o tradutor, ele coloca as palavras na ordem que ele deseja. E vimos que em grego não é bem assim. O texto, ele é colocado, pode ser na ordem que for, quem lê vai entender. Então, o tradutor tem que tomar muito cuidado quando passa para uma outra língua um texto, para que ele possa esboçar claramente a ideia do que a ideia primária que o escritor quis trazer. Lembrando, claro, que o autor da Bíblia é o Espírito Santo de Deus. Nilza, ergueu a mão aí? Quer falar? Fica à vontade, meu amor. Só abre o microfone, por gentileza. Eu não estou vendo todo mundo, tá? Na minha tela, de vez em quando eu passo. Agora eu estou vendo, por coincidência, viu, Francisca e Nilza? Pode abrir seu microfone se você quiser falar, tá? Porque eu só consigo ver 4 pessoas aqui por vez. 3 por vez. Diga aí, Nilza. Na primeira noite, né, nós falamos sobre isso. Aí eu li, porque a minha Bíblia é versão internacional, né? Nova versão internacional. NVI. E Deus está no começo. Aí, onde que Deus começa, né? Então, a minha versão é assim. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Aí, o pastor falou que Deus já começa a agir no começo, né? De cada situação que a gente passa por ela. Exatamente, meu amor. O tradutor da Nova Versão Internacional, ele foi mais feliz nesse texto, tá? E aqui até deixa eu abrir um parêntese para dizer o seguinte, né? Qual tradução da Bíblia é a melhor? Qual que é a melhor? Né? Olha, vai muito do gosto. Pode falar, Francisco. Eu acho que fica bem prático a NVI. Agora, eu não conheço muitas outras, né? Por exemplo, eu tenho uma que é a João Ferreira de Almeida, mas os termos, assim, às vezes fica muito complicado de entender. No meu caso, né? A linguagem. Agora, eu gostaria de conhecer também, não conheço, a Bíblia Andrews. A Bíblia Andrews vai ser uma Almeida Revista Atualizada. É a João Ferreira de Almeida Revista Atualizada. A única coisa da Andrews é que ela vai ter uns comentários bíblicos, mas o texto bíblico é a Almeida Revista Atualizada também, que é a mesma que a Giovana leu, tá bem? Só um breve comentáriozinho sobre as traduções, para vocês pegarem a ideia. Todas as traduções você vai aprender com o texto bíblico, tá? Nós estamos aqui numa aula, então eu acho legal, acho que vale a pena a gente parar um pouquinho para destacar isso, tá?
como eu falei para vocês, o Novo Testamento foi escrito em grego, ok? O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Então, o texto bíblico é muito antigo, né? O texto original nem se tem mais, o que se tem são cópias dos textos, os manuscritos bíblicos. Então, o que temos em nossas mãos hoje em português? Traduções. Então, lá atrás, séculos atrás, né, alguém decidiu traduzir a Bíblia. Daí, algumas décadas atrás... Pois não, querido. Mas fidedigna? Então, aí o que acontece? Fidedigna? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quem manja mais de inglês aí vai entender melhor o que eu vou tentar explicar aqui, tá? Então, imagine que eu fale para vocês assim, ó, the book is on the table. O que quer dizer? The book is on the table. O livro está na mesa. The book is on the table. Fala aí, alguém. O que significa isso? O livro está em cima da mesa. O livro está em cima da mesa. Alguém tem uma outra tradução para the book is on the table? Como que você traduz de the book is on the table? Igual, o livro está em cima da mesa. O livro está em cima da mesa também? E você, Luciano, como você traduz the book is on the table? O livro está na mesa. Está na mesa. Então, ó, um está falando que está em cima, o outro está falando que está na mesa, tá? Vamos ver mais aqui alguém. Tatiara, como que você traduz? The book is on the table. Joga no Google Tradutor aí. Elias, traduz para nós aí. The book is on the table. O livro na mesa. O livro na mesa. Ó, então, vamos pegar só 3 ideias aqui, ó. Um falou que o livro está em cima da mesa, o outro falou que o livro está, na mesa, e o outro falou o livro na mesa. Ok? Mas é tudo igual, é tudo a mesma coisa, pastor. É isso que eu quero dizer para vocês. Se vocês pegarem as traduções da Bíblia, vocês vão chegar a essa conclusão. É tudo igual, é tudo a mesma coisa. Só está usando palavras diferentes para poder falar a mesma coisa. Estão entendendo o exemplo? Frase, é exatamente isso. Nesta Só frase, que tem um detalhe. Pode falar. Nesta frase, o pastor não usou verbo. Não é? Então, a gente... is on the... Não, eu usei sim. Aqui não deve ter chegado direito aí. É the book is on the table. Is é o verbo to be, né? The book is. O livro está. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Agora tem um detalhe importante. Oi? Se eu traduzir para o português ou livros ser na mesa, também está certo. Ao pé da letra. Agora vamos lá. Vale a atenção. Valeu a intenção. Mas olha só, vamos lá. É assim. Quando a gente vai traduzir um texto de uma língua para outra, tem algumas maneiras da gente fazer isso. E aqui é o que eu queria que vocês atentassem para isso. E aqui eu vou chegar no ponto qual Bíblia é a melhor tradução. E aí você vai entender o que eu quero dizer. Você pode fazer uma tradução ao pé da letra. Palavra por palavra. Vocês querem saber qual que é a tradução ao pé da letra para The Books on the Table? Não é nenhuma das que vocês falaram. Nenhuma. Porque, olha só, se você pegar palavrinha por palavrinha no inglês, a tradução ao pé da letra, pegar o que o autor quis... Eu escrevi ali, The Books on the Table. O que eu quis dizer? É o artigo. Book, livro. Então, o livro. Is, está. Agora a gente tem um probleminha no on, the. O on, em inglês, ao pé da letra, se você for pegar ao pé da letra, o que quer dizer o on? Significa ligado a, conectado a. On. Quer dizer que o livro está encostado na mesa, colado com a mesa, ligado na mesa. Então, se eu quiser traduzir ao pé da letra The Books on the Table, eu vou ter que falar assim, ó. O livro está ligado à mesa. O livro está conectado à mesa. Ao pé da letra é isso. Só que teve alguém que falou assim, o livro está em cima da mesa. Só que tem um detalhe, gente. Se eu fizer isso daqui, imagina que a minha mão é a mesa. E aí eu coloco o livro em cima. Essa minha tela não tá legal, né? Tá meio fantasmagórica, né? Mas imagina que a minha mão é a mesa e o livro está em cima da minha mesa. Eu posso dizer The Book is on the Table, porque o livro está encostado na minha mão. Só que se eu fizer isso daqui, ó, colocar
a minha mão por cima do livro e encostar o livro na minha mão, o livro também está on, aqui no caso da minha, se a minha mão fosse a mesa, também estaria on the table. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer aqui? Ele também estaria conectado à minha mão, também estaria ligado à minha mão. Estão entendendo o que eu quero dizer com isso? Então, uma tradução ao pé da letra é uma tradução ao pé da letra. Só que está errado dizer que o livro está em cima da mesa? Não. Está errado dizer que o livro está na mesa? Não. Agora, traduções da Bíblia. Se você quiser uma tradução ao pé da letra, o que o autor falou? O que o autor bíblico falou? As melhores traduções são Almeida Revista Atualizada, Nova Versão Internacional, e uma que o pessoal fala muito bem, eu nunca peguei para ler, mas todo mundo fala que é muito fidedigna assim, ao texto original, é uma versão católica, chamada Bíblia de Jerusalém. Ok? Então essas são as traduções, seriam as traduções ao pé da letra, gente, ao pé da letra, tá? Agora, assim, ó, não é legal você pegar assim, ó, e falar assim, ó, o livro foi colocado em cima da mesa? Eu não poderia escrever assim? Porque o livro não chegou lá sozinho. Não é verdade? Mas eu estou deduzindo uma coisa. Alguém colocou o livro em cima da mesa. Estaria errado eu dizer isso? Não estaria. Mas percebe que já tem um pouquinho de interpretação aí? Essa é uma tradução mais liberal. Só que também está falando a mesma coisa, só que de um jeito mais livre. Mais livre. Um exemplo de tradução mais livre é essa Bíblia que está na minha mão aqui, que chama-se Nova Tradução Linguagem de Hoje. Está invisível a minha Bíblia, não está dando. Tem que pôr na minha frente aqui. Nova Tradução Linguagem de Hoje, essa daqui, ó. Vou colocar na minha cara para aparecer. Nova Tradução Linguagem de Hoje é uma tradução mais liberal. Gostosa de ler, hein? Como eu gosto de ler nessa Bíblia. Ela é bem explicadinha, bem esmiuçadinha. Só que é uma Bíblia legal para estudo? Não. Não é. Então, se você quiser estudar, pegar ao pé da letra o que o autor disse, pega uma Nova Versão Internacional, pega uma Almeida Revista Atualizada, pega uma Bíblia de Jerusalém. Se você quer estudar uma profecia, pega uma Bíblia que fala ao pé da letra, porque a profecia tem que ser ponto por ponto, direitinho. Agora, você quer ler no dia a dia, você quer ver uma história da Bíblia, pega uma Nova Versão Internacional, pega quer dizer, uma Nova Tradução Linguagem de Hoje, pode pegar até uma Bíblia A Mensagem, que vai ser uma leitura gostosa, uma Bíblia viva, é gostoso de ler também, tá bom? Tranquilinho, pegaram a ideia das traduções? Então todas são boas, tá? Não estou dizendo que uma é melhor do que a outra, só que depende da finalidade. O que é o recomendável? Você ter mais de uma tradução. Esse é o recomendável, porque aí você compara um texto com outro. Belezinha? Divagamos um pouquinho, mas eu acho que é válido aqui para a nossa aula um pouquinho sobre a questão do que é a Bíblia. Tudo bem? Vimos, então, que Deus está no início e que o tradutor da Nova Versão Internacional, como a Nilza leu, foi mais feliz do que o da Almeida Revista Atualizada, porque ele colocou Deus no início, e Deus está no início, gente. Quando o texto diz que Deus ele está agindo para que todas as coisas contribuam para o bem, é isso mesmo. Quer dizer que Deus nunca é pego de surpresa, quer dizer que Deus, antes de acontecer qualquer coisa conosco, ele já tem um antídoto, ele já tem a solução, ele está ao nosso lado o tempo todo nos acompanhando, segurando a gente pela mão, conduzindo a gente para um final abençoado. Segunda consideração que a gente fez é que esse texto de Romanos 8:28, ele não está falando de coisas imediatas. Se a gente quiser soluções imediatas para os nossos problemas, baseado em Romanos 8:28, dificilmente a gente vai ter. E mesmo explicações imediatas, dificilmente a gente vai ter também. Porque esse texto se refere a uma perspectiva a longo prazo. A gente até brincou aqui dizendo, né? O que Deus quer dizer assim, ó, no final tudo termina bem. Se ainda não está bem, é porque não chegou no final, né? Aí a gente usou uma outra expressão dizendo assim, ó, espera o artista dar o toque final no quadro da sua vida para você ver que obra bonita. A gente usou o exemplo do quebra-cabeças, né? Cada dia da nossa vida uma pecinha desconexa. Quando você juntar todo o quadro, você vai ver que Deus agiu, trabalhou para o nosso bem. O Senhor Deus, ele está no controle da nossa vida. Vimos também que Deus ele não vai dar todas as explicações simplesmente porque a gente não teria como entender.
simplesmente porque a gente não entenderia, tá bem? E hoje, alguém quer comentar alguma coisa sobre essas coisas que a gente viu até então? Alguma dúvida, algum comentário? Fique à vontade. Tem um versículo que diz assim: não suportaríeis. Né? Jesus falando. Teve um momento que Jesus falou para os discípulos: eu ainda tenho muitas coisas para falar para vocês, mas não tenho como falar porque vocês não iam dar, vocês não iam suportar saber, né? Então essa é a ideia. Há coisas que Deus nem tem como falar conosco porque a gente não entenderia, né? Muito bom, querido Elias. Hoje o que eu quero analisar com vocês é essa palavrinha bem. Bem. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A pergunta dessa noite é: que é o bem? O que é o bem daqueles que amam a Deus? O que Deus tem em mente quando ele olha para você, Marli, e ele pensa assim: eu quero o bem da Marli? O que Deus tem em mente? Quando Deus ele olha para você, Tatiara, e ele pensa assim: eu quero o bem da Tatiara. O que será que é o bem na mente de Deus quando ele diz assim: eu quero o bem da Tatiara? O que é o bem? O que é o bem? E eu gostaria agora de falar com vocês o seguinte: eu fiz uma lista pessoal do que é o bem, na minha opinião, na opinião do Hugo. Tá bom? Depois a gente vai ver Deus falando, tá? Mas primeiro, eu queria falar aqui como ser humano. O que seria o bem na minha perspectiva, tá? Então eu tô com uma listinha anotadinha aqui, ó, que é o seguinte: o que é bem para mim? Bem para mim é relacionamentos estáveis, comida na mesa, trabalho significativo, um lugar agradável para viver, sucesso, dinheiro, saúde, tranquilidade, ausência de problemas. E tem mais uma coisinha: se der para conhecer a Disney e também viajar ao redor do mundo, isso aí também é o bem para mim. Que tal? É minha lista, tá? Não fique chateado comigo, mas essa aí seria a minha lista do que é o meu bem. Ô, Luciano, na sua lista do que é o bem, o que você tem aí? O que é o bem? O que é o seu bem? É o trabalho, é a família, é os amigos, os irmãos da igreja. Isso, para mim, é algo fundamental. É claro, Riqueza, né? Um pouquinho de dinheiro. Um pouquinho de dinheiro também não faz mal a ninguém. Também é pro bem, não é? Que tal? Claro. Importante, né? Mais alguém aí que quer falar o que é o bem, na sua opinião? Olha, pastor, eu tenho a impressão que esse bem aí no versículo, ele está de forma, para mim, ele está de forma subjetiva. Porque será que a definição do bem é esse que Deus está preparando para mim? Eu posso estar entendendo bem e o bem que Deus está reservando pode ser outra coisa. Eu não sei. Exatamente. Então quer dizer que eu... Cortou a sua fala, querido. Então, eu posso criar uma expectativa de um favorecimento ao meu favor e não ser exatamente isso que Deus está preparando. Então, meu olhar para esse verso pode estar no sentido muito subjetivo. Então, eu posso pensar qualquer coisa. O que é meu bem, né? Só que, veja, é importante a gente ter uma noção aqui do que é o bem na perspectiva de Deus, para que a gente possa entender esse texto. E é o que eu queria analisar com vocês agora. E eu chamo você para abrir outro texto, que está no livro de Deuteronômio, capítulo de número 30. Deuteronômio, capítulo de número 30. Para que a gente possa ler aqui
em uma outra situação de Deus propondo algo para nós. O que é esse bem que Deus tem para você e para mim? Deuteronômio, capítulo 30, versículo de número 15 em diante. Eu vou pedir agora, por favor, que a Tatiara leia para nós. Pode ser, minha irmã? Deuteronômio 30. Pode sim, pastor. Verso de número 15, querida, por favor. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Continua? Ok. Então, olha só o que Deus está colocando aqui, lado a lado. A vida e o bem. A morte e o mal. Que mais? Continua lendo para nós, por favor. Pode ler até o verso de número 19. Ok. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra, a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra, a qual vás, passando o Jordão para os possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, e que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Gente, olha para cá um pouquinho agora, por favor. Que texto espetacular. A gente vai encontrar aqui o próprio Deus, num contexto aqui falando com o povo de Deus, quando o povo estava prestes a entrar na terra de Canaã, tá bem? E Deus estava chamando o povo para se unir a ele. E aí Deus diz assim, olha, eu quero fazer uma proposta para vocês. E eu estou colocando diante de vocês dois caminhos. Um caminho inclui a vida e o bem. O outro caminho leva para a morte e o mal. E Deus é muito claro em dizer o seguinte, olha, você quer a vida, você quer o bem? Então escolha me seguir, escolha me obedecer, escolha saber qual é a minha vontade para a sua vida, quais são os meus planos para você. Ande nos caminhos que eu já tracei como seguros para você seja feliz, para que você seja abençoado, para que você e a sua família vivam. Só que tem um detalhe, se você quiser também, você não vai ser obrigado a seguir esse caminho. Você pode ir por outro rumo, mas eu preciso dizer para você que se você seguir esse outro caminho, você vai se dar mal, você vai se arrebentar, você vai prejudicar a sua família, você vai morrer no final. É um caminho que leva à morte e à perdição. E aí, olha como o texto, Deus ele é categórico. E queridos, eu não sei quanto você enxerga a Bíblia como palavra de Deus. Eu espero que ao longo desses estudos isso se desenvolva cada vez mais em você. Mas eu não sei se você prestou atenção, mas Deus ele está falando com você e comigo também, dizendo assim, olha, hoje eu estou tomando o céu e a terra como testemunha contra você. É muito duro isso. Deus está olhando para você e para mim dizendo o seguinte, olha, céu e terra são testemunha do que eu estou te apresentando hoje. Eu estou te apresentando a possibilidade de você viver, de você ser abençoado. Ou, se você não quiser, é um caminho de morte, é um caminho que não tem volta, é um caminho de perdição. E aí Deus faz o apelo final. Ele diz, escolha, pois, a vida. Escolha a bênção. Bênção. Queridos, o que é o bem na visão de Deus? Sabe o que é o bem na visão de Deus? Sabe o que é bênção na visão de Deus? É que você tenha vida. Vida. E não só uma vida de 50, 60, 70, 80, 90 anos, mas que você tenha vida eterna.
Isso é bênção aos olhos de Deus. Isso é bênção para Deus. Vida, mas não só essa vida curtinha, passageira, de realizações efêmeras, mas vida eterna. Eu não sei você, mas talvez eu hoje, por alguns momentos, tenha me esquecido de que a perspectiva de Deus a meu respeito é de vida eterna. Eu não sei se você entrou aqui para poder estudar conosco nessa noite, e talvez você até já se esqueceu por que você entrou aqui para estudar, porque às vezes a gente fica preocupado com as coisas do dia a dia. E aí a pergunta que eu te faço é, faça uma análise sincera aí, qual que é a sua maior preocupação agora? É vida eterna ou é algum problema temporal? Qual é a sua maior preocupação agora? É para um bem momentâneo ou é para o bem eterno? Saiba que mesmo que você e eu tenhamos esquecido de priorizar a nossa eternidade, Deus não esqueceu. É isso que Romanos 8:28 está dizendo para nós. Deus age em todas as coisas para a vida, para a bênção, para o bem daqueles que o amam. Ou seja, por muitos momentos da nossa vida, a gente vai para rumos que vão levar a gente para o caminho do mal e da morte. Só que Deus, ele nunca se esqueceu e nunca deixou de trabalhar para que a gente seja conduzido para a vida. E o que eu vou falar agora é muito difícil de digerir. Talvez você não vai aceitar o que eu vou falar para você, e você é livre para aceitar ou não, mas, querido, querida, pode não ser plano de Deus que você fique rico, viu? Pode não ser plano de Deus que você fique rico. Pode ser que não seja plano de Deus que você viva sem dificuldades. Até mesmo que você tenha saúde. Mas é plano de Deus que você, ao final da sua vida, seja salvo. Amém. É difícil de digerir isso, né? Eu não estou dizendo para você que Deus causa pobreza, que Deus causa doença. Mas talvez Deus permita que essas coisas aconteçam. E talvez não seja plano dele impedir que essas coisas aconteçam com você. Por acaso não foi isso o que Deus disse para Paulo? Eu quero que você abra, por favor, a sua Bíblia no Novo Testamento. Abra sua Bíblia aí no Novo Testamento, por favor. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Aliás, desculpa, capítulo 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 12. Agora eu vou pedir para a Marília, por favor. E, por gentileza, Marli, querida. Sou eu. Deixa eu só ver se ela está me vendo aqui. É que cortou. Ô, minha linda. Tranquilo, querida. Marli, você pode ler, por favor, para nós? Eu só lembrando do comentário que eu fiz, talvez não seja plano de Deus impedir que você fique doente, impedir que você passe por dificuldades, tá? Talvez não seja plano de Deus impedir essas coisas, mas é plano de Deus que você seja salvo. Vamos ver um exemplo disso na Bíblia? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Pode ler para nós a partir do verso 7, por favor, Marli. É segundo Coríntios, né? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, a parte 7. E para que não me ensoberbece com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte.
Pode continuar. Pode continuar. Então, só para a gente ir entendendo parte por parte. Perdão, querida. Então, olha só. Paulo está afirmando que Satanás causou um problema para ele. E ele chama esse problema de espinho na carne. Tá bom? Que alguns estudiosos vão dizer que era um problema de saúde, provavelmente, que Paulo tinha. Muito provavelmente um problema na visão. Tá bem? Isso há um consenso entre os estudiosos. E Paulo não vai ser muito específico. Ele vai falar que é um espinho na carne e foi Satanás. Ou seja, não foi Deus quem causou. Foi o inimigo de Deus, mas Deus permitiu. Pode continuar, por favor, querida. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ok. Até o verso 10 você leu, né? Não, vou ler o 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Uau! Que texto violento. Obrigado, Marli. Gente, olha só o que está acontecendo aqui. O texto está dizendo que na vida de Paulo aconteceu alguma coisa de ruim. Ao que tudo indica, uma doença, uma enfermidade. E aí o texto diz que Paulo ele foi orar a Deus e foi pedir para Deus para tirar. E o texto disse que Paulo pediu 3 vezes para Deus isso. Senhor, por favor, tira. Senhor, por favor, me cura. Senhor, por favor, eu vou te servir melhor se eu melhorar. Senhor, minha vida vai ser melhor. Senhor, minha vida vai ser mais plena. Senhor, é para o meu bem, hein? É para o meu bem. E qual a resposta de Deus? Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ou, em outras palavras, Paulo, eu estou percebendo aqui que para que você seja salvo, essa enfermidade vai te ajudar a depender mais do meu poder. Ô Paulo, este espinho irá contribuir, cooperar para o seu bem. Eu estou agindo para que isso aconteça. Mas não é para o seu bem agora, é para o seu bem eterno. Se eu tirar, pode ser que você abra a mão da eternidade. Você comece a ficar achando que é pelo seu poder e é pela sua força. Ô Paulo, esse espinho que você está achando que é maldição, é bênção. Há uma frase que gosto muito, de um autor chamado Garth Brooks, na qual ele disse assim: algumas das maiores dádivas de Deus são preces não atendidas. Algumas das maiores dádivas de Deus são preces não atendidas. Sabe de uma coisa, gente? Facilmente a gente abre mão da eternidade. Pensando em soluções momentâneas, a gente troca fácil a eternidade, às vezes, por soluções imediatas. Mas mesmo que a nossa salvação não seja prioridade para nós, é prioridade para Deus. Mesmo que nossa salvação não seja prioridade para nós, é prioridade para Deus. Alguém quer comentar alguma coisa? Ô, pastor. Por favor, querida. Eu sou prova disso. Eu sou prova disso. Porque foi no momento assim, mais difícil da minha vida, na fraqueza da fraqueza, que hoje eu estou aqui. Então, eu creio que Deus permitiu, sim, para que hoje eu estivesse aqui. Querida. Talvez se eu tivesse vivido os 12 anos que eu saí da igreja, se eu tivesse vivido bem lá fora, hoje eu não estaria aqui. Ficaria cômodo, né? Ficaria cômodo, né? Isso. Foram 12 anos terríveis, assim, uma história atrás da outra, mas hoje eu estou feliz porque foram essas lutas que me trouxe. Minha linda. É muito gratificante para a gente, assim, que passou por esses momentos, e hoje você vê, assim, o que Deus fez por você, como Ele trabalhou, de que forma Ele trabalhou. Eu já tive momentos de estar num lugar e falar com Deus assim: Senhor,
eu não queria estar aqui, mas eu não consigo. Eu falava assim, eu acho que o senhor não vai nem me ouvir. Mas não. Hoje eu entendo o trabalhar dele. Eu perdi muitas coisas, eu perdi uma visão, assim, mas foi muitas e muitas coisas mesmo. Mas hoje eu agradeço a Deus. Eu agradeço porque eu estou aqui. Minha linda, minha linda. Sabe, não há uma obrigatoriedade da gente sofrer para a gente conhecer a Deus. Também Deus, ele não fica lá do céu. Eu ouvi uma vez um pregador falando isso. Ele falou assim, Deus não fica lá do céu olhando assim, por exemplo, olha, a Marli tá me desobedecendo, vou quebrar uma perna dela. Vai lá, anjo, quebra uma perna da Marli, anjo. Aí quebrou a perna da Marli. Aí a Marli continua desobedecendo, aí Deus fala, vai, quebra a outra perna. Não é assim que Deus age. Mas muitas vezes ele permite que algumas coisas aconteçam para que a gente veja como a vida é longe dele. Ele permite. E a gente não tem paz quando a gente está longe dele. Não tem mesmo. Veja só, a gente estar do lado dele não significa que a gente não vai passar por dificuldades, né? Agora tem um detalhe, é diferente quando a gente está do lado dele, porque mesmo em meio às dificuldades a gente se sente em paz. Isso. Por isso que o texto diz, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, né? E aí Paulo fala assim, quando eu sou fraco é que eu sou forte, porque aí eu vejo que é Deus agindo na minha vida, Deus cuidando de mim. Agora uma coisa é verdade, Marli, assim como Jó, para você, na sua experiência, quando você passou pelas lutas, você conheceu mais de perto quem é Deus, o Deus que te livrou, o Deus que te salvou, o Deus que te resgatou. Sim, verdade. E talvez você não conheceria de outra forma. Sim. Tem uma frase que não está na Bíblia, tá? Não está na Bíblia, né? Alguns falam como se estivesse na Bíblia, né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Eu não sou tão adepto assim dessa frase, porque dá a impressão que Deus causa dor. Deus não causa dor. Mas é verdade, sim, que a gente se aproxima muito de Deus. Há uma abertura para a gente se aproximar de Deus em meio às dificuldades. Porque é nessa hora que a gente reconhece que a gente não é nada. É nessa hora que a gente reconhece que sem Ele a gente não consegue nada. Verdade. Mesmo. Louvado seja Deus por sua vida, viu, meu amor? Amém. Amém. Seja Deus. Amém. Agora pensa comigo aqui. Acontece um acidente. Ou alguém está doente. Eu peço para Deus uma solução imediata. Eu peço para Deus um milagre para resolver meus problemas aqui e agora. Pergunto para você, é errado eu pedir para Deus fazer um milagre aqui e agora? É errado eu pedir isso para Deus? Não, não é errado. Deus pode fazer? Pode fazer, sem dúvida nenhuma. Mas alguém já disse que a fé, quando você pede um milagre para Deus, ela é uma moeda com dois lados. Ela é uma moeda, a fé é como que uma moeda, tem dois lados. De um lado está a certeza de que Deus tem poder para fazer. Mas do outro lado está a certeza de que mesmo que Ele não fizer, Ele está cuidando de você. Então, pergunto para você, qual que é o maior milagre que existe? Será que é Deus, Ele dá uma sobrevida para nós de 10, 20 anos, uma vida próspera? Ou será que o maior milagre é Deus levar a gente para o céu? Qual que é o maior milagre? É Deus levar a gente para a vida eterna, para o bem eterno que Ele tem para nós. Então, sabe, vai ter muitas vezes que a gente vai pedir algumas coisas para Deus e a gente não vai entender por que Deus não resolveu o problema nosso aqui nesse mundo agora. Deus, ele não vai resolver um problema nosso só para nos satisfazer aqui agora, se isso não for cooperar para a nossa salvação. De que adianta ter um problema momentâneo resolvido e se perder eternamente? De que adiantaria? Entende um pouquinho? Deus está trabalhando em todas as coisas, não só nisso que está acontecendo com você agora, para poder te salvar. A gente vê em partes. Deus vê o todo. E Deus está agindo para um bem maior, para o bem eterno, para a salvação. Salvação, esse é o bem. Esse é o bem. E saibam que Deus não abrirá mão de alcançar esse objetivo eterno por causa de coisas temporais. E louvado seja o Senhor por isso. Deus não abre mão de alcançar o objetivo eterno dele na sua vida, que é a sua salvação, em troca de coisas temporais.
Essa é a lição de hoje. O bem é a salvação. Salvação. Então, quando você ler Romanos 8, 28, e o texto fala assim para você, ó, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e você não entender alguma coisa que está acontecendo na sua vida, e não vai entender mesmo, e eu também não vou entender, e é muito fácil teorizar. A questão é quando chega na minha vida alguma dificuldade, né? Aí é diferente do que teoria. Mas fato é, se a gente compreender que esse bem que Deus tem para nós é vida eterna, que o bem que Deus tem para nossa família é salvação, isso pode encher o nosso coração de esperança, sabendo que Deus está agindo para a nossa vida eterna, não só para o aqui e agora. Meus amores. Meus lindos, alguém gostaria de comentar algo? Fique à vontade, tá? Um de cada vez, não precisa brigar. Pastor Hugo. Diga aí, eu vou abrir o coração, viu? É a primeira vez que eu ouço, estudo esse texto dessa forma espiritual. Porque todas as vezes que eu ouvi esse texto, pregadores pregando esse texto, está muito lado humano. Faz muito sentido o que o senhor está explicando para nós essa noite. Faz muito sentido. O bem está relacionado à nossa salvação. E não é o bem terreno, o benefício humano. Achei isso, muito interessante. com tudo isso não quer dizer que Deus não está cuidando da gente aqui agora, né? Esse texto também ele não pode ser pego à parte de outros. Por exemplo, quer um exemplo disso, né? Jesus, ele falou assim, olha, Deus cuida dos pássaros, né? Deus cuida das flores, ele alimenta os pássaros, ele veste as flores. Será que ele não vai cuidar de vocês? Então Deus ele se preocupa com o alimento na nossa mesa, ele se preocupa com a solução de problemas imediatos, ele se preocupa também. Só que tem um detalhe: se Deus tiver que decidir entre resolver um problema momentâneo ou nos dar a vida eterna, ele vai escolher nos dar a vida eterna. Mesmo que isso faça com que a gente não tenha o nosso problema momentâneo resolvido. Isso é muita sabedoria de Deus, né? Mas você sabe, pastor, que tem pessoas boas mesmo, cristãs, falta saúde, falta um lar, falta uma série de coisas. A gente pode até harmonizar com o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas falta. Fica até difícil, né? Falta. Mas quando se fala em salvação, não falta. Eu ouvi um pregador, Jeremias, dizendo, sabe o quê? Sabe qual que é a única garantia que a gente tem? A única dificuldade que a gente não vai passar por nos entregarmos a Cristo é a morte eterna. É a única coisa que a gente não vai passar. Qualquer outra coisa a gente está sujeito, a gente pode passar. A chuva cai sobre os bons e os maus, né? Então Isaías foi cerrado ao meio. Eliseu morreu com uma enfermidade grave. O profeta Eliseu morreu com uma enfermidade grave, né? Então pode acontecer com qualquer um de nós, só que a nossa salvação é prioridade para Deus. Diga aí, por favor, querida. Amém. Boa noite, gente. Boa noite, Cláudia, querida. Cheguei atrasada porque eu estava em outro culto, mas peguei o finalzinho e que bênção, né? Pastor, a gente sabe que a gente vai passar ainda muitas dificuldades na nossa vida, né? Porque a nossa vida é de momentos, né? Alguns momentos felizes, outros tristes. E eu sempre me apego em que exercitar a fé é que vai nos ajudar. Eu não sei se eu estou errada em me apegar muito nisso. Exercitar a fé. E aí, como que eu exercito minha fé? Está escrito na Bíblia, né? Que a fé se dá ao ouvir e falar a palavra de Deus. Perfeito. Então, quanto mais eu estudo, quanto mais eu ouço, mais eu vou ter o que falar e mais eu vou exercitar essa fé, porque é só pela fé que a gente vai passar por todas as provações e aguardar firme a volta de Cristo, né? É isso? Ô, Cláudia, ô Eliane, você tá aí, Eliane? Eliane?
Eliane, tá na área? Tá fechado. Eliane, abre seu microfone aí, se você tiver aí, por favor, minha linda. Eliane? Não tá ouvindo. Sabe por que eu ia pedir para Eliane falar, Cláudia? Porque foi exatamente o que a gente estudou antes desse estudo aqui. Parecia que você participou do estudo anterior. Ah, é? Parecia que você participou. Você chegou depois, mas parece que você participou do anterior e participou desse também. Porque você resumiu tudo. É isso mesmo. É isso mesmo, minha linda. Deus, ele está cuidando de nós, só que a gente tem que confiar nisso. A gente tem que confiar que ele está cuidando. E o único jeito da gente confiar é se a gente se relacionar com ele. E para a gente se relacionar com ele, a gente precisa conhecer a Bíblia, para saber quem ele é. E aí isso vai exercitando a nossa confiança nele. Sim. Né? Quando a gente vê os grandes homens vitoriosos na palavra de Deus, quando Deus falou assim para Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se Paulo não conhecesse a Deus, o que ele ia responder para Deus? Até parece, Senhor, que nada. Que nada. Mas ele conhecia o Deus que falou isso para ele. Ele conhecia o Deus que falou isso para ele. Por isso que ele confiou. Ele falou, poxa, é isso mesmo. Então, quando eu sou fraco, é que eu sou forte, porque Deus está do meu lado. Então, ele tinha a fé dele exercitada. Né? E é um exercício para todos nós. Isso é uma coisa que um não tem como fazer pelo outro, viu? É a experiência. E cada um de nós tem que ter uma experiência com Deus, queridos. Deus é real. Deus é real. Não é teoria. Deus é real. E ele age na nossa vida. Amém. Digam aí, fiquem à vontade para falar, meus amores. Não precisam brigar, tá? Um de cada vez. Só abre o microfone. Tem muita coisa para aprender. Muitos assuntos surgem disto. A gente estava vendo aqui que o apóstolo, ele estava... O problema dele, que ele gloriava demais o céu, a mensagem dele, e por isso ele ganhou um demônio que ele ficava se esbofeteando, que era o espinho na carne dele. Incrível. Para quê? Para não gloriar-se demais do trabalho dele, ou da mensagem que ele estava dando. É impressionante isso. A gente vê um pouco... Paulo teve o privilégio de conhecer o céu. Né? Ele conta isso. Sim, ele foi levado para dar uma voltinha para conhecer como que era ali. Então ele poderia pensar o seguinte, eu sou o cara. Eu já fui para lá, meu lugar já está garantido, né? Eu tô acima dessa ralé, né? Tô acima dessa gentinha. Então, poderia ter pensado nisso. Ele arranjou tanta encrenca falando do reino do céu que ele teve que fugir num cesto baixado por uma corda de um muro para fugir do rei. Uma coisa impressionante. Impressionante a história dele, né? E tantas outras, né? E tantas outras histórias, meus amores. Meus amores, vejam só quanta riqueza há na palavra de Deus. Deus é um Deus real, que está cuidando de você, está cuidando de mim, está cuidando da nossa família. O cuidado dele não envolve só as coisas desse mundo aqui, não envolve só interesses egoístas, passageiros, como muitas vezes são os meus, mas o cuidado de Deus é um cuidado de Pai celestial. É um cuidado de alguém que preparou um lugar onde não tem morte, não tem dor, não tem sofrimento, não tem pecado. É o cuidado de alguém que quer que a gente viva eternamente e seja feliz. Diga aí, Luciano amado. O irmão Jeremias disse algo interessante, né? Que às vezes vemos o versículo pelo lado humano, né? E na prática, o que isso é? O verso diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Cooperam para o bem e tal, todas as coisas. Então não se preocupe, tudo vai dar certo e tal. Não é errado pensar dessa maneira, né? Mas acaba que é focado muito nas coisas terrenas, né? Muito no materialismo. Tudo vai dar certo, né? Tudo vai dar certo aqui. Pois é, mas... E aí quando a gente lê a sequência do verso, né? Aí tem uma sequência lá que eu não vou falar, não vou dar mais detalhes aqui, porque pode ser spoiler, que aí o pastor deve falar sobre isso mais adiante, né? Então não quero dar spoiler aqui, né? Mas o verso... Pode falar, não, pode falar, quiser. Pode falar, pode falar. Pode falar? Pode, claro.
o verso diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, os que foram chamados de acordo com o seu propósito, né? Ou seja, não basta só amar a Deus, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e tal. Ah, que beleza! Mas não basta só amar a Deus, né? Tem também a outra parte, aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus, né? Acima de tudo, existe o propósito de Deus na nossa vida, né? Aquilo que, assim como o pastor bem explanou na explicação, o bem para nós, muitas vezes não é o bem que Deus realmente está proporcionando, está querendo proporcionar para nós. Pois é, meu amigão. Meu amigo Luciano, você é professor e você é fera, seu lindão. É isso mesmo. A gente está analisando parte por parte, mas as partes se unem, né? Não são separadas. Elas são interdependentes, né? Deus está agindo no começo. Deus, ele consegue conectar todas as coisas e produzir um bem eterno que é salvação. De quem? Aí vai ficar para a próxima aula, tá? Como o Luciano falou aqui, daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, que vivem de acordo com o propósito que Deus tem para nós, né? A gente vai continuar a partir daí da próxima vez. Perceba que a Bíblia, ela é um livro riquíssimo. Pode falar, querido. Desculpa aí se eu dei spoiler. Até parece, mas tem que... o que você falar não substitui o que o outro vai falar, o comentário que o Francisco vai fazer, que a Marli vai fazer, tudo só se une. Essa é a riqueza do estudo da palavra de Deus. Essa é a grande riqueza, né? O Jeremias, ele mencionou, né, que ouviu outras pregações. Você nunca vai ouvir uma exposição exatamente igual a respeito de um texto. E essa é a beleza da Bíblia, os textos se conectam, né? É uma riqueza inesgotável. Você sempre pode tirar tesouros novos. Sempre pode tirar tesouros novos, meu amigo. Mais alguém quer fazer algum comentário? Fique à vontade. Pastor, como o mesmo verso já diz, né? Todas as coisas cooperam para o bem. Eu acredito que Deus sempre está na frente de tudo, né? Sempre toma conta de tudo que acontece, ele está ali guiando. Ele tem todo o destino nosso. E hoje, na realidade ontem, o Luciano já tinha mandado uma mensagem para mim anteriormente, oferecendo um estudo bíblico para mim e para o meu esposo. A gente já somos adventistas. Eu sou fazer 4 anos de adventista. E assim, eu acredito que não é só comigo, mas com qualquer outro adventista, qualquer outro de outra religião. Chega um certo momento da nossa vida que a gente começa a perder um pouco mais a fé, a gente enfraquece, né? Se acostuma, né? Exatamente, acaba criando uma rotina, né? E principalmente agora nesse momento que a gente estamos vivendo, nessa pandemia, e as pessoas, em geral, acabam se preocupando mais em termos material. E eu trabalho, só que eu não trabalho de carteira assinada, e eu aprendi, conforme eu estudando a Bíblia, conforme eu aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, eu aprendi a lidar com algumas situações. E ontem eu fui demitida, né? Puxa vida. Fui demitida, mas eu tô sabendo lidar com a situação, né? Não, mas o pior é que eu sei que é por bem, porque algumas situações que veio acontecendo comigo, a Marli sabe um pouco do que veio acontecendo na minha vida, e fez me enfraquecer um pouco a minha fé. Fez eu me afastar um pouco de Deus. E não foi por acaso que ela e o Caio ofereceram isso tudo para mim e para o meu esposo. Não foi por acaso. E também não foi por acaso que eu perdi meu emprego ontem. Graças a Deus, eu confio sempre em Deus. Deus nunca deixou nada faltar na minha mesa, nem para minhas filhas. Eu tenho 2 filhas pequenas, uma de 4 anos e uma de 2. Não vai deixar, minha linda. E não vai deixar. Nunca. Ele sempre está ali do meu lado comigo. Então, assim, acredito que a perca do meu emprego foi algo para o bem, porque eu também faço parte da liderança da minha igreja, e esse tempo que a gente está distante fisicamente da igreja,
a gente acaba ficando um pouco também afastado de Deus mentalmente, espiritualmente, né? E eu acredito que esse afastamento do meu trabalho serviu para mim se aproximar um pouco mais do meu ministério, dar um pouco mais de mim no meu ministério para mim mesma, né? Me aproximar mais de Deus. E aproveitando o momento aqui, eu quero agradecer muito a Marli, ao Caio que não está presente, mas ela sabe, ela vai falar para ele. Agradecer de coração que Deus colocou eles no nosso caminho, tanto no meu esposo quanto no meu. E não foi por acaso que eles apareceram oferecendo esse estudo. Amém, meu amor. Que bênção. Que Deus guarde o seu lar. Depois, o Luciano, no caso, né? Também, ao Marli. Você tem contato do Luciano também, ou não? Sim, tenho. Tá, depois pega com ele também o meu contato. Vamos nos falar também depois, tá? Tá, ok. Que Deus abençoe muito sua casa, minha querida. Deus guarde e conserve você. Amém. Lindezas, vamos fechar por aqui então? Então, o bem que Deus tem para nós é vida eterna. Vida eterna. E Ele não troca isso por nada. Não troca por nada. Louvado seja o nome do Senhor. Que Ele continue conduzindo sua vida, sua casa, sua família. Que a bênção de Deus esteja sobre você. E a bênção de Deus é vida. Lembre-se disso. Vamos orar então para nós encerrarmos, meus amores? Eu vou pedir, por gentileza, que meu amigo Francisco faça essa oração. Abre só o microfone, por gentileza, bonitão. Oremos então, pastor. Oremos. Santo Deus misericordioso, muito obrigado por mais este estudo e esse bate-papo entre os irmãos. Peço que o Senhor providencie uma boa noite para todos nós, com o descanso eterno e o descanso da Tua palavra na mente e no coração. Muito obrigado por todos esses momentos. Estamos dispostos cada vez mais a sentir a Tua presença e presenciar das Tuas bênçãos, Senhor. Muito obrigado. Perdoe pelos nossos pecados e pelos meus pecados de hoje cometido e de sempre. Essa é a minha oração que eu faço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado, amigo Francisco amado. Já eu ligo para vocês aí, tá, Francisco e Neuza, queridos? Coisa de 5 minutinhos. Deus te abençoe muito, te guarde. Que Deus guarde o lar de cada um de vocês. A você, Cláudia, a nossa querida. Você, Marli. Amém. Deus te guarde, Elias amado. Nilce e Francisco, que Deus abençoe vocês. Tatiara, prazer estarmos juntos aí. Eliane, que Deus te guarde. Ogi, que Deus te abençoe muito, viu? Continue fortalecendo sua família. Beijo, Gi. Beijo! Deus guarde. Cadê, querida? Que Deus te guarde também. Luciano, bonitão. Lois, que Deus guarde vocês, meus amores. Jeremias amado, Deus abençoe muito você, Sileide, também, querido. Pastor também, pastor Hugo. Amém. Amém a todos nós. Deus te guarde, Marli. Amém. 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 Tchau. Tchau, Elias, muito amado. Boa noite, bonitão. Com Deus. Tchau, todo mundo. Com Deus. Saúde. Fica com Deus, Eliane, querida. Tchau, tchau.